Dinheiro. 5 passos do dinheiro, anota aí, ó. Primeiro, você nunca mais vai esquecer isso aqui, e aí você vai entender o que que faz muita gente prosperar e muitas outras também não prosperar. Como é que é a primeira forma de uma pessoa chegar a produzir e ser, recompensado por isso, ter ROI por isso? Trabalhando. Então, primeiro é salário. Salário. O salário é inimigo de uma coisa chamada lucro, ou seja, o salário é 1, lucro é o 2. E aí o que acontece? Quando você estabelece essa inimizade, vamos dizer assim, porque o empresário ele não paga o tanto que ele quer, ele paga o tanto que o lucro permite, o tanto que o caixa da empresa permite. Se às vezes até tiver no prejuízo, ele consegue muito bem pagar isso, mas a longo prazo acabou o caixa da empresa, acabou o fôlego, acabou essa vida da empresa, né? Então você que está assistindo, você pode falar que ganha o melhor salário, eu vou te falar por baixo. Se você acha que ganha um bom salário, você deveria estar ganhando 10 vezes mais hoje, se você estivesse empreendendo no seu negócio. E aí o que acontece? A gente tem uma mania de falar que quando a gente trabalha para alguém, não vou trabalhar mais para ninguém, vou trabalhar para mim. Pelo contrário, quando você está assalariado, você está trabalhando para um empregador. Quando você vai operar no lucro, você está trabalhando para centenas, milhares ou milhões de clientes. Então o lucro vem número 2, é o segundo passo do dinheiro. Terceiro, é um dos que eu mais gosto. Como assim, Pablo? É um dos que você mais gosta? Tá aqui o segredo, ó. Patrimônio. Muitas pessoas não conseguem explodir na vida porque elas não aprendem a patrimonializar. Uma pessoa que ganha um salário e consome todo o salário, essa pessoa ela não consegue avançar e ponto. Ela vai viver sempre limitada e às vezes ela fica no mesmo nível de salário, só com reajuste aí básico, 10, 15, 20 anos. Lucro. Para ter lucro, você precisa ter uma boa gestão. Agora, patrimônio. Patrimônio é a conversão. Por exemplo, ter dinheiro líquido é um tipo de patrimônio. Eu vou falar os 5 primeiro e depois eu vou explicando. Então, esse patrimônio, tem pessoas que têm um patrimônio ativo e tem pessoas que têm um patrimônio passivo. E tem gente que tem os dois. Marcelo, mas o que é um patrimônio passivo e o que é um patrimônio ativo? Ativo é um patrimônio que trabalha sozinho e o passivo é um patrimônio que está se diluindo. Ele mesmo... Por exemplo, você tem uma casa num condomínio, você não aluga, mas aí ela fica te cobrando um condomínio, PTU, e você fica com um patrimônio, corroendo o patrimônio. Por exemplo, eu comprei essa semana uma casa muito em conta em Alphaville. Comprei uma casa no leilão, eu compro muito. Leilão para mim é um grande negócio. E é uma das coisas que eu vou ensinar para vocês. Mas você vai explicar os caminhos das Índias, da Índia, da China, do Japão, dos Estados Unidos e todos os lugares que você quiser pegar. Presta bem atenção. Não adianta ter patrimônio se esse patrimônio corrói ativo seu. Patrimônio ele tem que se bancar. E aí, às vezes você nunca pegou essa aula, você vai anotar aí, ó. Custo. Isso aqui é um driver mental, para quem está pegando os drivers anotando tudo. Ó. Custo versus despesa. O que é custo versus despesa? Despesa versus custo. O custo, presta bem atenção, todo recurso empregado que vai voltar, vai te dar o retorno. Voltou, pode pôr o nome dele é custo. Não voltou, está sendo queimado. Eu acho que isso aqui vai dar vai ser bom para mim. Deu algum retorno? Não. Então você pode categorizar na despesa. Ter um patrimônio linkado com despesa é a pior coisa que existe. Custo volta, despesa é queimada. Ela é uma coisa assim absurda. Então, você que vive ganhando salário e aplica seu salário, uma pequena parte primeiro, depois você vai crescendo o seu investimento e aplicando em custo, logo você vai perceber o retorno que você vai ter na vida. Seu lucro, o lucro da empresa aumenta cada vez mais se ele estiver ligado aqui. Se o lucro da empresa tiver intimidade com esse negócio chamado despesa, rapidamente essa empresa vai ficar no prejuízo. E o patrimônio? O patrimônio pode fazer com que você perca ele se você deixar ele linkado com a despesa. Por exemplo, eu já comprei algumas casas e galpões em condomínios onde essas salas comerciais, galpões e casas foram tomadas justamente porque não pagou o condomínio, não pagou as tributações devidas. Então o patrimônio por si só ele não se sustenta. Ele precisa ter a ligação dele com o custo. Escreve todo mundo assim, ó, custo versus despesa. Então, depois do patrimônio, tem um negócio que você tem que aprender e é uma das coisas que eu mais amo na vida, chama renda passiva.
Você tem que tomar cuidado que na contabilidade a expressão passivo é dívida. A expressão passivo é uma dívida. Então você está devendo. O que vai acontecer? Essa dívida que você está gerando é uma dívida que está lá como passivo. A gente vai comprar uma companhia. Aí a companhia vale 1 milhão. Mas tem um passivo de 1 milhão. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer uma coisa bem simples. Nós vamos abater esse passivo. Você pega os caras mais poderosos do Brasil. Se você abater o patrimônio deles com... Coloca aqui para mim, ó. Melhor aqui, ó. Se você colocar o patrimônio deles e o passivo deles, o passivo é o negativo, que eles usaram para alavancagem. Tem alguma coisa de errado? Não, vou te explicar. Esse OPM, Other People Money. Other People Money. Aí você faz o que com isso? Other People Money é usar dinheiro dos outros. Tem como trabalhar de jeito? O mercado inteiro trabalha de jeito. Então presta atenção. Esse patrimônio, você tem que patrimonializar. Você tem que ter seu salário enquanto você aprende. Eu queria que todo mundo instalasse um drive para ensinar para todo mundo aí da sua casa, ensinar para os seus filhos, ensinar onde você estiver. Presta atenção no que eu vou dizer. Se você for uma pessoa que entende que salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo, você vai ser alguém absurdo. Eu vou perguntar agora em que nível que você está. E esse nível é determinado por você, até onde você conseguiu chegar. Vocês vão escrever assim, ó. Salário é ajuda de custo. Marçal, você acabou de explicar custo e despesa. Tem como o salário ser despesa e tem como o salário ser custo? Tem. Se o salário é uma ajuda de custo enquanto você aprende, você está tendo retorno. Se o salário é uma ajuda de custo enquanto você está aprendendo, significa que você está aplicando naquilo e aceitando aquele pagamento como custo, porque você está crescendo em aprendizado. O salário é uma ajuda de custo enquanto aprendo. Parei de aprender. O que o salário vira? O salário vira uma despesa na sua vida. Ou seja, o salário vira um problema. Marçal, como que eu saio da vida de assalariado? Continue aprendendo. Parou de aprender, sai. Marçal, o que eu posso fazer para prosperar mais rápido, mesmo ganhando salário? Você vai cada vez mais. O segredo não está na economia. O segredo está em investir na sua cabeça. E essa cabeça sua vai crescer de tal forma que você vai começar a enxergar do jeito que eu estou te falando. Senão vira uma grande despesa. O lucro. Você quer aumentar ele? As pessoas não entendem. Não é economizando. Quantos são empresários? Quantos são assalariados? Quantos vivem só de patrimônio? Tem gente que não tem empresa. Escuta aqui que eu vou te falar. Tem gente que não tem empresa, mas tem só patrimônio e recebendo renda só de patrimônio. Então é o seguinte, o lucro. Como é que faz para subir o lucro? Tem que encarar a empresa com custo, elevar os custos. Por exemplo, você tem um funcionário meia boca, pagando 2 mil para ele. Você melhora essa contratação para um cara de 5 mil? Aumentou, foi mais que dobrado. Você dobrou o salário, né? 4 mil mais 1.000. Então, quando você tem uma dobra dessa, né, um pouco mais do que a dobra, você pensa, poxa, vai diminuir o lucro. Não vai, porque a sua cabeça é pequena. Porque se você paga 2 mil para um cara que não sabe o que está fazendo, ele fica lá só como um olheiro, um vigia da companhia, você coloca um cara que pensa, um cara que é disruptivo, aí você fala, meu Deus do céu, como assim? Eu pago, ao invés de pagar 2, eu pago 5, aquele cara me dá um retorno e aumenta o faturamento. Esse negócio chama o quê? Chama-se custo. Marçal, e se eu conseguir um cara brabo por 10 mil, esse cara dobrar, triplicar o faturamento da companhia? Isso se chama custo. Agora, Marçal, eu vou trazer um cara aqui que é absurdo, e desde quando ele entra, as tomadas de decisões dele são só fracasso, ele não sai do lugar, você arrumou a despesa. A despesa e o custo é muito simples. Retornou? Custo. Não retornou? Vai embora. Todo dia alguém tem uma brilhante ideia. Nós somos um grupo, né, com quase 40 empresas. E nessas quase 40 empresas, todo mundo tem uma ideia. Vamos gastar dinheiro com isso, com isso, com isso. Eu faço 3 perguntas para qualquer dinheiro. 3 perguntas. Você vai voltar? Se a resposta for não, acabou as outras perguntas. Se responder sim, eu pergunto, quando? Aí o dinheiro fala, daqui 30 dias, daqui 1 ano, daqui 3 anos. Beleza, pode ir. Vai voltar mais quanto? Essa é a terceira pergunta que eu faço. Salário, lucro, patrimônio e renda passiva. Salário, ajuda de custo enquanto eu aprendo. Lucro. Aquele negócio que é inimigo do salário, é por isso que o trabalhador tem muita raiva de empresário e empresário não pode pagar o tanto que essa pessoa merece. Por quê? Porque se não tiver dinheiro no caixa, não paga. Ponto. Então o salário é inimigo do lucro. Patrimônio. Se o patrimônio for despesa, você vai quebrar igual o Johnny Depp. Johnny Depp, bilionário, né, com a referência monetária do Brasil, bilionário, quebrou. Nicolas Cage, quebrou. John Travolta, todos os 3 têm uma coisa em comum. Ganharam centenas de milhões em Hollywood, gastaram todo esse dinheiro comprando patrimônio, só que o patrimônio só gerava despesa. Então, por exemplo, o John Travolta é piloto igual eu, né? Eu estou em formação ainda, ele, né, conseguiu a formação, comprou um Boeing,
fez uma casa em Beverly Hills e colocou uma pista de pouso pro Boeing. O cara saía sozinho no Boeing, pousava, torrando dinheiro sem parar. Resumindo, quebrou. Nicolas Cage, um grande ator, mas não entende nada de riqueza. Ganhou muito dinheiro e quebrou. Johnny Depp, o cara do Piratas do Caribe, quebrou. Por que eles quebraram tendo patrimônio? Porque o patrimônio deles é sucador de dinheiro. Por exemplo, eu tenho esse resort. Compramos isso aqui, gastaram algumas dezenas de milhões com isso. Aconteceu uma coisa. Aqui um monte de gente se hospeda. Aqui tem muito evento. Aqui é bancado pelo próprio patrimônio. Então o patrimônio que a gente investiu gerou um custo para nós colocamos o dinheiro e ele se banca. Então se você tiver um patrimônio que não se banca, você vai ter problema. Então presta atenção. Renda passiva, vamos tratar isso aqui, ó. Você vai lembrar que a renda passiva é o quarto dedo, onde você coloca a sua aliança. Ó. Eu vou sugerir que você case com a renda passiva. Marçal, na contabilidade passivo é ruim. E renda passiva? É uma renda que trabalha sozinha. Vou dar um exemplo mais clássico de todos. Se você tem 5 casas de aluguel e você trabalha nisso, liga quando está atrasado, vai atrás de ficar mexendo na manutenção, isso não chama renda passiva. Isso é uma renda ativa. Você está em atividade para receber esse dinheiro. Agora, eu pego esses 5 imóveis, coloco numa imobiliária. Essa imobiliária, ela só no final do mês entrega o dinheiro, isso se chama renda passiva. É uma renda automática. Escreve aí todo mundo, renda passiva é uma renda automática. Salário. Então, Pablo Marçal, humildemente, de forma respeitosa, pagando salário para centenas de pessoas e ensinando isso para elas, inclusive, que eu nem chamo meus colaboradores de funcionários, são multiplicadores. Multiplicadores. Os caras que trabalham comigo, eles estão multiplicando talento uns dos outros e todos vão explodir na vida, porque eles estão numa escola de aceleração de resultado. Eles não estão aqui para me dar uma carreira, longe disso. Então eu vou aqui com humildade cortar aquilo que eu dei 13 anos da minha vida. Presta atenção, quem é Pablo Marçal? Entregou 13 anos da vida dele. Olha o número satisfatório. O número que se você escorregar numa urna, você vai ferrar. Deixa pra lá. É o seguinte, 13 anos. Eu fazia parte do Partido dos Trabalhadores, né? O que é isso? Partido dos que trabalham. Só acha que vai ficar rico na vida trabalhando. Não vai. Depois eu parti para o Partido dos Empreendedores. Você sabe quantos anos que eu fiquei empreendendo? Sabia? Você sabe que eu não empreendo mais. Quem empreende é meu sócio. Eu sou de outra categoria. Vou mostrar. Fiquei 5 anos. Marquei, olha isso aqui. 5 anos. Trabalhando, lucro. Deixa eu riscar aqui. Obrigado, Jesus. Sabe por quê? Isso aqui foi 13 anos. Olha que lindo. Baixei para isso aqui. Sabe o que eu faço hoje? Eu sou a máquina de fazer patrimônio. Tanto líquido, patrimônio financeiro, em dinheiro, em pecúnia. Uma máquina de comprar coisa abaixo do preço, assim, de forma absurda. Fazer patrimônio. Tem 3 níveis na vida. Nós vamos anotar, eu vou voltar aqui agora. Presta atenção. Olha os 3 níveis. N1. Deixa eu pôr branco aqui. N1. N2. N3. Marçal, o que é isso aí que você quer ensinar para mim agora? Simples. 3 níveis. Trabalho duro. Fiquei 13 anos trabalhando para os outros. N2, empreendendo. Então tem um trabalho, aqui é a empresa, empreender. 3, investimento. 13 anos nesse lugar. Empresa, 5 anos. Já não empreendo mais, eu pessoalmente fazendo a gestão do negócio. Pablo, isso aqui, olha só, é o agora. E de tudo que eu te falo, mira nisso aqui, ó. Tem gente que fala assim, o Marçal não gosta de trabalhador. Deixa eu te falar, gosto tanto que fiquei 13 anos. Gosto tanto, fiquei 13 anos da minha vida. Só que eu gosto tanto disso que eu falei, agora eu vou mexer com empreendedorismo. E aí eu era um workaholic, trabalhava 18 horas por dia. Maluco, virado no giraia. Perder todos os finais de semana. Maluco. 5 anos. Já deu uma melhoradinha. Já não sou o mesmo cara. O que aconteceu? Melhoradinha. Agora estou aqui.
Marçal, e depois do investimento? Amigo, depois que você terminar de investir, você desliga as turbinas e fala, o que você fez está feito e acabou. Entra naquela última renda na quarta e entra na quinta. Então você conseguiu ver aqui meu perfil, os 3N, vocês responderam aí. Vou voltar aqui agora e vou escrever e vou colocar para você o que é a renda passiva. Construa coisas, ativos, que trabalhem para você sem você colocar a mão. O que é renda passiva? Você vai lembrar disso aqui, ó. Minha mão descansa e o meu bolso recebe o dinheiro sem minha mão trabalhar. Você acha digno, Marçal? Não só acho digno, mas ensino e todo aquele que entender isso vai desfrutar do melhor dessa terra e vai ser mais rápido. Então, construir ativo. Vou te dar um exemplo, que o brasileiro não sabe do que eu estou falando. Você vê na palavra, fala assim, ó, que Deus dá aos que amam Ele, né, enquanto essas pessoas dormem. Renda passiva é isso. Quando você planta soja, acontece algo poderoso. A soja está crescendo enquanto você dorme. Então, quem consegue entrar no descanso e no desfrute, muda completamente. Então, vai lá, presta atenção. Patrimônio, Marçal. Vai chegar o fim de um dia que você não vai mais ficar fazendo aquisição? Não vou. Eu tenho algumas coisas no meu coração que eu vou aplicar, morar em alguns países e fazer certos propósitos pela humanidade, no resgate da humanidade, que eu não quero mais jogar esse tipo de coisa. Eu vou pôr isso aqui tudo na renda passiva. Marçal, mas e seus negócios, suas empresas, os sócios tocam, eu vou viver só do dividendo disso. Então presta atenção. Eu quero saber se você está dentro de evoluir nisso. Então eu vou chegar o dia, ainda não cheguei, mas eu vou chegar o dia onde eu vou parar com essas aquisições e quem for tocar que faça. Renda passiva, não tem como parar. Eu quero te dar atenção aqui para essas duas coisas. Marçal, e a quinta? Toma a quinta aí, ó, na sua fuça. A quinta chama renda eterna. Poxa vida. O que é renda eterna? Investe naquilo que a traça não pode correr. Investe naquilo que ninguém pode tomar. Investe naquilo que Deus ama. Coloca assim, ó. Renda eterna é gente. Invista em gente. Deus ama a gente. As pessoas são imagem e semelhança dele. E ai de você sem entender isso aqui. Marçal, dá um exemplo pra você investir em gente. Amanhã eu tô decolando pra África. E você vai assistir nos stories, no YouTube e tudo. A gente levantando algumas casas ao mesmo tempo. Nós estamos comprometidos em encerrar, em criar uma cidade inteira e entregar ela pronta. Sabe para quê? Para ir para a próxima. E eu tenho uma motivação. Eu quero que você prospere para você ajudar esse tipo de coisa. Eu quero que você prospere para que pessoas sejam abençoadas com a sua prosperidade. Vocês vão anotar um drive mental aí, ó. Vocês vão anotar assim, ó. Riqueza tem propósito.